Bom dia! Fazendo a primeira live aqui nesse Instagram, Donos de Comércio. Seja bem-vindo! Então, hoje eu vou bater um papo com vocês sobre não controlarmos os talentos que temos, controlamos o quanto de energia temos e a dedicação que a gente coloca no processo, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse perfil. Bom dia, Marina! Seja bem-vinda! Então, eu queria falar para vocês, na verdade, um pouco sobre a cobrança e o reconhecimento da capacidade e que a gente normalmente tem 160 interrupções no dia. No momento que você vai reconhecendo o teu time, você começa a, como dono, se livrar de todas as tuas... dos teus incêndios que você tem diariamente dentro do teu negócio, né? E eu, como dona de comércio, vim falar aqui esse primeiro tema para vocês, que é sobre apagar incêndio, né? Então, quando você dispensa, quando você propõe para uma pessoa para ela ser responsável sobre aquilo e ela aceita aquela responsabilidade, a gente tem que entender que quanto mais responsabilidade a gente dá para essa pessoa, mais sinal de que a gente acredita que ela tem capacidade, a gente tá dando para ela. Então, a gente tá dando confiança, a gente tá estreitando o relacionamento e a gente tá permitindo que ela tenha comprometimento com essas coisas que ela precisa fazer dentro do nosso negócio. Então, quando a gente é dono, a gente normalmente tem 160 interrupções no dia. Então, você já imaginou como dono? Como que a gente vai conseguir trabalhar e pensar no negócio tendo 160 interrupções no dia e conseguindo ser produtivo, pensar no lucro, estratégia para crescimento, conversar com o time, ser líder? Então, depois que a gente é dono, a gente também tem que aprender a ser líder, porque o quanto a gente não é líder, a gente acaba que a gente fica refém do processo. Vamos supor, eu tenho 160 interrupções no dia. Quantos minutos do meu dia eu poderia ter aproveitado se eu tenho um time estruturado e organizado para fazer coisas boas ao favor do negócio? Então, vamos supor assim. Hoje, esse negócio, ele tem X vendas. E eu tenho X colaboradores. Mas o tempo todo, eu estou apagando fogo desse colaborador. Ele não desenvolveu as competências necessárias para fazer essas tarefas que ele precisa fazer. Aí, eu como dona, vou ficar sempre remediando tudo que ele está fazendo. Mas vamos dar um passo atrás. Se a culpa é do colaborador ou é do dono do negócio? Não, a culpa é nenhum nem de outro. Às vezes é a maturidade, é o tempo que a gente tem, que a gente trabalha com essa pessoa e a gente não delegou as tarefas de forma clara, ou a gente não sabe delegar tarefas. A gente tem medo, não tem clareza. Então, vamos supor assim, entrou um colaborador novo. Você vai ter que repor xícara. Mas você só falou, repõe a xícara ali para mim. Você não falou assim, olha, quando ele entrou na tua empresa, olha, tuas tarefas diárias são essas. Então, repor as xícaras é uma das tarefas que você precisa fazer no seu dia. Essa é a sua listinha de tarefas. Você direciona a pessoa, você organiza com a pessoa. Mas eu não sei fazer planilha ou alguma coisa do gênero. Você não precisa. Você vai lá e organiza com essa pessoa uma tarefa que seja simples para ela resolver. Não precisa ser algo difícil ou complicado, alguma coisa do gênero. Você pode fazer algo que facilite o processo e facilite a vida dela. Então, assim, não precisa ser complexo para você fazer uma gestão desse time organizada e você fazer algo para liberar o seu dia para ser mais produtivo. Então, quanto mais produtivo for o seu dia como dono, mais esse teu time vai crescer também, com maturidade e espaço para ele poder fazer outras tarefas e poder se desenvolver melhor como profissional. Então, vamos supor assim, você chega lá na tua empresa e hoje é um dia normal. Ninguém sabe o que tem que fazer. Aí as pessoas não têm clareza para onde que elas vão. Então, quanto mais alinhado você tiver com a responsabilidade que eles vão ter que executar, melhor vai ser para você como dono e para o colaborador. Mas eu não sei como. Então, primeiro você tem que fazer uma lista grande
de tudo que você vai precisar para aquela situação, para aquele mês, para aquele evento, para aquela meta, para aquele planejamento, para aquela ação que você vai fazer. Depois que você fizer toda esse plano maior, você pega um papel e uma caneta e vai rabiscando tudo que você precisa fazer. A partir do momento que você deixa alinhado tudo que precisa ser feito, você já tem um plano maior de tudo. Você visualiza tudo aquilo e você pensa, nossa, vamos fazer esses checkpoints aqui. Eu preciso disso, 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 disso. Mas qual é o tempo para fazer tudo isso? Qual é o tempo? Quantas pessoas eu preciso para fazer? Então, assim, cada momento que você vai criando essas tarefas, vai te dando clareza até do que você precisa para trabalhar nessa tarefa. Então, vamos fazer um festival de algo, ou vamos fazer um lançamento de um produto, ou a gente vai fazer uma criação de um curso. Tudo isso tem processos. Essa lista de tarefas são processos. E nesses processos a gente vai ver quanto que eu preciso de tempo para fazer cada coisa. Então, eu vou precisar saber quantas pessoas vão ter. Para fazer essa atividade, eu vou precisar de no mínimo 5 pessoas. Eu tenho essas pessoas? Ou não, para essa atividade eu faço sozinho. E daí essa outra pessoa vai me ajudar com uma outra tarefa. Então, são N fatores que você pode estar organizando para livrar o teu tempo. Mas não é para livrar para você não fazer nada. Também você pode, de vez em quando, não fazer nada. Mas é livrar o teu tempo para você conseguir crescer o teu negócio. Então, a partir do momento que a gente organiza a base, organiza a casa, a gente consegue fazer coisas que a gente anteriormente não conseguia. Porque a gente está, às vezes, no meio do caos, não consegue olhar para tudo, não consegue dar atenção perfeita. Um dono de negócio não significa que ele vai ser uma pessoa perfeita. Ele foi uma pessoa que teve iniciativa, que criou, que assumiu o risco. E ele vai melhorando no processo. Então, quanto antes você vê o quanto melhor você pode ser nesse processo, melhor vai ser para você. Então, eu estava lendo uma reportagem antes de começar a live, que era sobre as 160 interrupções. Se já imaginou ser interrompido 160 vezes? É no mínimo 160. É uma média, uma pesquisa americana. Depois eu vou colocar na legenda da live. Que normalmente você é interrompido 160 vezes. Imagina um dono de comércio, então. Um dono de negócio, um dono de uma micro e pequena empresa. É muito mais. Então, por isso que quando você estrutura, por isso que eu falo, um dos meus lemas você não precisa ser grande para pensar grande. É claro que vai ter um processo até você se organizar, porque uma empresa maior, ela exige um controle maior, um OKR maior, um sistema de gestão mais robusto. Quando você é pequeno, você pensa grande e já começa a estruturar de uma forma simples e descomplicada. Não precisa ser difícil. Então, assim, fazer a rotina do dia. Nossa, na segunda-feira, o que eu preciso fazer na minha empresa? Na terça-feira, o que eu preciso fazer na minha empresa? E se você tem dificuldade, senta com alguém do time. Convida, assim, uma pessoa do time e fala, olha, o que fazemos na segunda-feira? O que fazemos na terça-feira? O que fazemos na quarta-feira? Uma lista. Pega um papel e uma caneta, simples. Depois, se tiver essa lista, você pode fazer aqueles quadradinhos, sabe que tem, assim, quadradinhos que você pode fazer até no Word? Você faz uma lista assim, né? Vamos supor, na segunda-feira tem que fazer compras. Na terça-feira tem que fazer contagem de embalagem. Toda terça-feira tem que fazer. Então, você tá com a tua lista lá simples e você coloca um quadradinho lá. Aí você vai pegar nesse quadradinho e você vai dar um check. Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Aí, você vai dar um check nessa tarefa. Sabe? Assim, ó. Ai, mas eu não tenho a lista de tudo. É claro, tudo tem um começo. Você vai pegar, vai fazer essa lista e depois dessa lista você vai ver as prioridades. Nossa, mas, meu Deus, eu acho que é melhor eu fazer diferente. Se eu compro embalagem 2 vezes na semana, então eu não posso fazer a contagem de embalagem uma vez de... O que é o checklist? O checklist deixa a gente leve, com a sensação de missão cumprida. Eu fiz o que eu precisava fazer, bora lá, entende? Então, bora potência. Então, o que acontece? O checklist, ele traz leveza.
Pode ser que essa live não era o ideal, essa minha primeira live, eu fazer aqui com vocês. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque tava no meu checklist fazer uma live. Então eu cheguei no escritório, terminei de arrumar aqui a minha mesa, acordei bem cedo e a primeira coisa que eu fiz foi me comprometer a entregar a minha live. Então, assim, eu tinha uma lista de tarefas, porque eu tenho um time que organizou para mim. Mas foi sempre assim? Não. E o que eu fiz como dona? Eu falei, me dá uma lista para mim das coisas que eu preciso fazer essa semana, que são coisas simples, básicas, que às vezes com as 160 interrupções a gente não consegue fazer. Ai, mas você é desorganizada. Você tem tanta empresa e você não sabe tudo de cor. Gente, é impossível. Você não pode se sentir desorganizado, você não pode se sentir menor. Só a responsabilidade de ter um negócio já é um peso enorme que você carrega. Entende? Então, assim, e é um peso que não é todo mundo que quer carregar. Primeiro, que nem quer. Segundo, nem tem interesse. Então, tem pessoas que não têm essa vontade, como não é todo mundo que quer fazer certas coisas. Então, a gente tem que entender que a gente tem como que eu posso falar? A gente tem quem empreende, assim, é meio louco já, desde que nasce. Já é uma pessoa um pouco mais suscetível ao risco. Mas tá tudo bem quando a gente é suscetível ao risco. Só que a partir do momento que você é suscetível ao risco, você tem que pensar assim, até que ponto eu quero correr esse risco? Ah, eu tenho tantos colaboradores aqui. Então, se eu tenho esses colaboradores, eu tenho que ter integridade para fazer tudo que eu posso por esse negócio. A partir do momento que você deixa de ser eu presa, você é uma empresa que cuida do negócio para o teu sustento. A partir do momento que você estende isso para outras pessoas, você vai ter responsabilidade em cima da vida de muitas pessoas. Talvez 1, 2, 3, e se for uma, já é muita coisa. Então, o que acontece? Quando você tem 160 interrupções, talvez essa roda não gire como você gostaria. Porque daí você colocou ali na tua listinha, acordou, fiz o planejamento do dia. Eu gosto de fazer o planejamento no domingo. Ai, mas você não faz o planejamento do ano? É claro que eu faço. Mas você tem que fazer um planejamento da semana. No domingo eu já alinho, eu vou fazer isso aqui na segunda, na terça. Mas se sai alguma coisa do script, tá tudo bem. Mas você tem que saber que ela tá ali na lista e que no próximo dia você tem que fazer. Porque o teu negócio depende da tua função de dono também. Não é só o colaborador. O colaborador, ele tem que ter proatividade, o colaborador tem que vestir a camisa, porque parte do resultado depende da função dele para essa roda girar. Um negócio é como se fosse uma engrenagem. O dono, a liderança, todo mundo, ou eu, empresa, tudo precisa de uma atividade para essa roda girar e ela acontecer. Então, se você tem um checklist, se você anota simples, tudo que você vai fazer, vamos supor no domingo. Domingo é o dia que eu gosto muito, eu tiro 15, 20 minutos, anoto ali o que eu vou fazer na semana, eu inicio a semana com a mente leve, porque eu já pensei no que eu precisava, eu descarreguei meu pensamento, então na segunda eu tenho que fazer isso, isso e isso. E como que o dono de negócio ou um comerciante pode deixar a vida dele mais leve? Então, hoje eu vim aqui trazer para você esse tema justamente porque deixar o teu dia mais leve não quer dizer que ele seja simples ou fácil ou não tem um monte de tarefa para fazer. Te coloca no trilho para você fazer o que realmente importa. Às vezes é necessário fazer coisas que não estão nos planos. Para o negócio dar certo, nem sempre tudo vai estar no plano. Vai acontecer imprevistos, vai acontecer incidentes, vão acontecer catástrofes, vão acontecer coisas tristes, vão acontecer, e que não estão previstas. E daí, quem é você nesse momento, entende? Então, assim, a partir do momento que você tem um planejamento semanal, a gente consegue deixar o dia mais leve para a gente poder aproveitar as oportunidades que aparecem, pensar numa estratégia nova, né? Porque, assim, é muita hipocrisia a gente falar que, um dono de empresa só apaga incêndio. Tá tudo bem? São incêndios necessários, mas talvez são incêndios que ele mesmo fez. Mas talvez por não ter orientação ou saber como não criar esse incêndio.
Às vezes a gente fica pensando assim, ai meu Deus, só pago fogo. Lá quando eu comecei, meu Deus, eu pagava muito fogo. Porque eu não conseguia, às vezes, ser tão clara comigo mesma o que eu queria fazer. Então, quanto mais clareza você tiver e quanto mais alinhado você tiver e pedir ajuda externa e falar, olha, gente, vamos sentar aqui essa semana, vamos fazer o planejamento da semana, vamos deixar mais leve para todo mundo. Aqui a gente faz o bullet points, fez a lista, eu tô com uma lista aqui, ó. E essa lista teve imprevistos, porque tá cheio de rabisco de caneta. Ah, mas se não tá no computador, tá tudo bem. São pessoas, cada pessoa funciona de um jeito. Eu adoro um papel e caneta e eu anoto e funciona pra mim. Como funciona pra mim, talvez não funcione pra você. Ai, vamos fazer uma planilha? Vamos fazer uma planilha. Deixar o dia mais leve do dono de comércio deixa ele mais propício a conquistar coisas novas. Deixa ele mais propício a reconhecer o time. Deixa ele mais propício a começar a ter um time, né? Então, assim, todas as coisas que você vai produzindo ao longo do tempo para facilitar a tua vida vão te proporcionar experiências e coisas novas que você ainda não viveu, porque você não sai daquilo. Então, assim, quando você entra e começa o primeiro degrau, você vai entrar no primeiro. Depois você vai fazer um planejamento do mês, da semana, do ano. Ai, Karen, mas eu não tenho clareza, eu não sei por onde começar, eu não sei como que eu faço, nem meta. Você tem meta, Karen? Muitas pessoas me perguntam, mas como é que você faz meta? Então, assim, um negócio sem meta não é um negócio. Um negócio sem um plano, tipo assim, eu tô aqui. Às vezes não é uma meta, essa é a meta do mês. Um plano, eu tô aqui no ponto A e eu preciso ir pro ponto B, já é uma meta. Talvez não esteja escrito lá assim, meta do dia ou meta do mês. Mas se você precisa sair do ponto A para o ponto B, isso já é uma meta. Então, essa meta que você precisa atingir, o que você tem que fazer no caminho para você atingir ela? Então, tem que ter clareza. Eu vou precisar fazer isso, isso e isso aqui nesse dia, isso aqui nesse dia, para eu chegar no ponto B. Então, todo o checklist que você faz no domingo, vamos supor, você coloca tudo que você gostaria de fazer na semana. Pega leve no começo, mas também não muito leve, né? Para você poder evoluir. Ah, eu vou colocar aqui. O que eu fiz? Não fiz nada. Tá tudo bem, você já tem clareza e consciência. Eu tô aqui com essa lista aqui, eu não fiz nada. Nada. Pô, então alguma coisa aconteceu. Aconteceu um imprevisto? O que eu dou um passo atrás? O que eu posso fazer para esse imprevisto não acontecer? Ou aconteceu, ok, fiquei sem energia elétrica. Teve um acidente na rua da minha empresa e desligou a luz, a empresa não trabalhou. Isso é um imprevisto, você não fez o teu checklist. Mas porque você dependia de energia elétrica para fazer. Ah, tá, mas eu não fiz porque furou o pneu do meu carro, ou porque eu acordei atrasado, ou porque eu não fui responsável, eu fui tomar um café lá com alguém e demorei umas 3 horas e era para tomar um cafezinho de 40 minutos. Então, assim, tudo isso você vai pontuar. Por quê? Porque você vai trazer para tua consciência. Opa, eu não fiz isso porque eu dei prioridade para outra coisa. Qual é a outra coisa que você deu prioridade? Essa outra coisa trouxe resultado? É aí que eu pergunto sempre, se essa coisa que a gente substituiu por essa outra, ela ia me levar mais rápido para o resultado que eu quero do ponto A ao ponto B, valeu a pena eu ter feito? Ou é porque eu tô desorganizado e precisei fazer? Às vezes fala assim, ai, mas não deu tempo, tava corrido. Não, tá tudo bem, mas tá corrido pelo quê? Ai, tá faltando gente no time, tava muito movimento, eu tive que ficar ajudando para atender. Ótimo! Você já tem na consciência que tá muito movimento e que se é um movimento que ele começar a ser, na verdade, ele ser constante, você precisa tomar uma atitude para colocar alguém no time. Opa, mas quantas horas essa pessoa precisa fazer? Então, tudo isso, quando você empreende, você tem que fazer um planejamento básico de tudo. Senão, você vai acabar se atropelando. Nesse dia teve muito movimento e eu não pude fazer aquelas X tarefas. Mas será que a minha empresa tem caixa hoje para eu colocar mais uma pessoa? Ou é bom eu dar um gás aqui, ajudar o quanto dá,
suar a camisa aqui, tirar as tarefas da frente que eu tava ajudando o time, e daí eu pensar, opa, eu preciso contratar outra pessoa, o que ela vai fazer? Que horas ela vem? Entende? Então, voltando lá para o nosso tema, que é o checklist, o que eu digo para você? Quando a gente faz o checklist, dá clareza do que a gente está ou não conseguindo fazer no nosso dia. Vamos supor assim, eu cheguei e não consegui fazer as coisas, mas eu tenho consciência que eu tinha que fazer essas 10 coisas que eram importantes e que dependiam de mim. Ah, essas 10 coisas eu vou ter que fazer amanhã. Entende? Então, assim, outra coisa. Ai, eu preciso que a pessoa faça esse pedido, ou a pessoa faça essa entrega, ou essa pessoa faça esse feedback com a pessoa do time. Aí você tem essa reunião com o teu líder, ou com o responsável da loja, ou enfim, essa pessoa vai te dizer, olha, eu vou fazer isso, isso e isso essa semana. É esse o meu propósito, além de fazer outras coisas. Ou eu cuido do atendimento também, ou eu faço o recrutamento, ou eu cuido do financeiro. Mas eu tenho essas e essas tarefas. Olha, daí você fala, olha, eu também gostaria que você fizesse isso, isso e isso aqui. Vamos encaixar nas tarefas da semana? Aí você coloca, dá clareza para a pessoa que você precisa daquilo. Quando você diz para a pessoa que você precisa, ela entendeu. Ela vai dizer assim, opa, ó, agora não dá, ou hoje eu não consigo. Ou você, como dono, vai olhar, nossa, ela tem todas essas tarefas aqui para fazer hoje. Ela tem que somar os vales dos funcionários. Ou ela tem um vídeo de um café. Ou eu vou pedir para ela fazer alguma coisa que vai entruncar a atividade dela. Vamos supor, ela vai fazer, você pede algo para ela, véspera do Dia das Mães. É algo que demanda tempo. É prioridade para ela atender e bater meta? Ou é prioridade para ela fazer algo que você quer que ela faça? Para dar resultado? Não, não é bem assim. Então, por isso que o checklist dá clareza. Nossa, eu bati na mesa, tremeu tudo aqui. O checklist, ele transforma a vida de um dono de negócio. Ah, eu só tenho um colaborador. Não tem problema. Porque você vai saber o que precisa fazer no teu negócio e ele também, que são as prioridades pro negócio funcionar. Não é para você funcionar, pro funcionário ir lá na tua casa fazer alguma coisa para você. Não, é de mãos dadas pela engrenagem, é a engrenagem do negócio que precisa funcionar. Então, quando vocês estão, os dois, é óbvio que vocês estão no mesmo objetivo, ele também precisa saber qual que é o objetivo. O objetivo é a gente conseguir isso. O objetivo é a gente fazer essa nova campanha. O objetivo é a gente criar essa bebida. Então, nossa, chegou sexta-feira, eu não fiz a bebida, eu não fiz a reunião, eu não liguei para quem eu tinha que ligar, eu não fiz o orçamento, eu tive uma semana que foi péssima. Aí você senta e analisa por que foi péssima. Foi péssima porque você não conseguiu as tarefas, mas teve outras coisas boas no percurso e você não tinha notado. Ou foi péssima porque você não se organizou e não deu prioridade. Você também não pode ficar se crucificando. O problema também de um dono de negócio é que às vezes não sai como ele gostaria, ele fica se crucificando. Ele fica se falando assim, não, porque eu não dou conta, porque eu não sei o quê. Não. Você tem que se crucificar para você ser melhor. Com certeza. Diariamente você tem que querer isso, porque senão, se você não cresce, você morre. É isso que acontece. Só que você tem que ter ciência que para crescer precisa de um processo. Eu até gravei um vídeo esses dias falando do bambu, né? Que até ficou engraçado esse vídeo. Mas o bambu, ele não cresce assim rapidinho, eu plantei e subi. Né? Às vezes a gente olha assim a grama do vizinho e acha que o crescimento dele, nossa, é muito rápido. Nossa, esse aí nasceu em berço de ouro, ou esse aí é sortudo, ou esse aí ganhou herança, ou esse aí alguém ensinou e ele veio já sabendo tudo. Não é assim. Você tem que se crucificar, mas você tem que entender que tem um processo, que é igual o bambu, que tem raiz. Você tem que criar a raiz, organizar e daí crescer. Ai, mas eu quero crescer rápido porque meu negócio depende de vendas. Ok? Então tira um tempinho lá do teu descanso, meia hora, 1 hora, se sacrifica. Para você evoluir e com esse sacrifício você poder colher resultados que durante o tempo do teu trabalho, do dia que você tá aí com essas 160 interrupções, você não consegue fazer. Ah, mas aí eu tenho que acordar muito cedo, daí eu não aguento, eu canso.
Pois é. São escolhas. Então, todas essas escolhas que a gente faz vai transformar o nosso resultado. Então, toda vez que você pensar, um checklist é simples, mas ele vai dar clareza de como você vai proceder no teu negócio e as prioridades. Quando você coloca as prioridades ali, na clareza para você, você traz para a consciência, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho que realizar, é isso que eu preciso fazer, é igual hoje, eu cheguei, liguei a live. Não cheguei e liguei a live, porque eu já estava aqui já fazia um tempo. Mas você tem que se comprometer com o que você quer entregar de resultado. Não precisa ser uma live. Eu tô falando da live que era a minha atividade do dia. Mas se eu não tenho clareza, eu vou empurrando com a barriga, é a mesma coisa no meu negócio. Eu preciso contratar uma outra pessoa. Ou eu preciso de um fornecedor novo, porque aquele fornecedor não tá me atendendo como deveria. Entende? Então, assim, essas coisas, quando você tem um checklist, você organiza a tua semana, fica mais leve. E aí, 160 interrupções, você pode ter certeza que pode ser que elas não aconteçam. Porque você deixou claro para outras pessoas também. Não ficou claro só para você. Entende? Então, assim, eu tenho um colaborador e eu na operação, tá tudo bem. Vamos colocar tudo isso claro. Nossa, vamos fazer isso. E quando você colocar claro, você vai ver, olha, sobrou um tempinho aqui, eu poderia ter feito isso. Poderia ter feito um Reels, poderia ter feito um feedback, conversado com esse meu colaborador, poderia ter olhado na internet uma receita de uma coisa nova. Não sobrou um tempinho, eu vou ali olhar o Reels. Vou ver. Claro que as pessoas têm que ter um tempo, tem que ter... Claro que tem, mas você tem que primeiro ver teu checklist lá, tudo que você listou, se tá tudo lá o que você precisa fazer, e para você chegar do ponto A até o ponto B, se todas as coisas estão ali. Porque não adianta eu falar assim, eu quero vender mais 10 mil no mês. Eu quero vender mais 50 mil no mês. Eu quero lucrar o dobro. Ótimo, você já tem um querer aí, você já tem um objetivo. Mas isso não é um plano. Isso não é um plano. Como que eu vou fazer para chegar lá nesse 10 mil por mês a mais de venda? O que eu vou fazer para isso acontecer? Quantas pessoas eu vou atingir com isso? Isso é uma meta mensurável? Isso é realizável? Ou eu estou vendendo 10 mil e mês que vem eu quero vender 10 mil e eu vou ficar esperando isso acontecer? Entende? Então, tipo assim, tem várias coisas que você pode fazer para que isso seja alcançável, mas tem que ser claro. Por isso que eu falo, um checklist simples já é o primeiro passo para você ter clareza onde você está colocando o teu tempo, se você tem tempo, se você não tem tempo para nada, o que poderia ser melhor, se você colocar um estagiário às vezes para te ajudar, como que seria, o que ia acontecer, sabe? Então, assim, tem várias coisas no teu processo de dono que podem ser melhores a partir da clareza que você tem do teu próprio negócio. Então, quanto mais clareza no teu negócio você tiver, melhor vai ser tua produtividade e você vai parar de pagar incêndio. Porque às vezes o incêndio tá ali, mas é porque o teu momento, você tá no momento que tá uma bagunça mesmo. Mas e agora? Vamos sentar e vamos listar como que eu vou resolver uma coisa por vez. Não vai conseguir resolver tudo. Cadê o teu comprometimento e integridade? Entende? Para ter um negócio tem que ser íntegro com você. Opa, eu não vou dar conta. Senão você vai lá e se joga da ponte, porque daí tem muitos problemas que você tem que resolver. E dono de negócio tem que acabar amando o problema, porque vai ter que achar uma solução. Não tem como dizer deixa. Tem que amar a solução. Tem que amar o problema, mas tem que amar uma solução. Não tem que ficar só ali namorando com o problema. Tem que ir atrás da solução. Então, assim, quando você não enxerga o que você tem que fazer, eu em minhas anotações, eu vou fazendo a live e vou rabiscando. Eu gosto de falar e escrever. Mas quando você tem um objetivo claro, não importa o tamanho dele. Se você não escrever no caminho, o caminho que você precisa seguir, ou o que você precisa de apoio ou ajuda para isso, é mais difícil. Você vai continuar apagando o incêndio, porque o incêndio hoje é disso. Daí amanhã é de outro. Daí depois amanhã é outro. Daí depois amanhã é outro. Daí a tua equipe te pergunta sempre a mesma coisa. Daí é uma equipe que a gente vai falar em outra live, mas que não é uma equipe madura, mas é uma equipe nova ou é uma equipe antiga que fica te perguntando as coisas?
Ou você treinou essa equipe e ela continua te perguntando? Ou você nunca treinou, largou ela lá e vamos fazer aí, ó, é assim que faz, e não malmente olha no olho do colaborador para explicar o que ele tem que fazer. Entende? Então, assim, quando a gente apaga fogo, a gente não tá sendo um empresário, empreendedor ou dono de comércio ruim. Não, às vezes é necessário. Mas por quanto tempo você já tá apagando fogo? Quanto tempo você já tá aí na mesma situação apagando fogo, sempre o mesmo fogo? Resultados. Então, começar com um checklist vai te dar uma clareza e um alívio que você não tem noção. Ah, eu já tenho checklist, mas ele não me dá alívio. Então, talvez você não esteja usando o checklist da forma certa. Ele tem que ser um checklist claro. E depois que você finalizar ele, você guarda. Para você saber todas as ações que você fez no mês que você não teria feito sem o checklist. Nossa, eu mudei o cardápio, eu olhei a precificação, ou eu fiz uma ação diferente de Dia das Mães, mas daqui a pouco já vem Dia dos Namorados, eu já pensei na ação do Dia dos Namorados, eu não fiz nada pro Dia das Mães, mas ainda dá tempo de fazer pros namorados. Então você tem que colocar lá no checklist, ação namorados, pensar 2 horas, analisar, refletir, sei lá, olhar ideias, alguma coisa você tem que anotar para que arrume tua situação atual e te proporcione coisas boas no próximo cenário, que é quando você evolui, dá o próximo passo. Então, assim, não precisa ser grande para pensar grande. Pequenos negócios também são grandes potências, só que você tem que enxergar que antes de você olhar oportunidades, antes de você crescer, você tem que olhar o que você faz diariamente e o que o teu negócio precisa, que você talvez faça, oriente, treine, para que elas evoluam, para que esse time evolua. Eu não tenho time, tá tudo bem, você vai fazer uma autoanálise. Você trabalha sozinho ou tem mais uma pessoa, vai fazer o checklist teu e dessa outra pessoa. Poxa, como que a gente pode ser mais produtivo? Se você anotar todas as tarefas do teu dia, você vai olhar e vai dizer assim, todas essas tarefas aqui, ó, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tenho isso, tá. Qual dessas tarefas que vão te dar resultado? Qual dessas tarefas vão te levar do ponto A ao ponto B? Qual dessas tarefas está levando para o resultado que você quer? Nenhuma? Então, o próximo dia tem que ser diferente. Ou vou fazer alguma coisa fora do meu horário, porque você vai precisar de sacrifícios para daí você ficar livre depois. Os primeiros passos são mais difíceis, você precisa de sacrifício para daí isso resolver depois. Só que tá, hoje eu fiz 30 coisas. Dessas 30 coisas, nenhuma delas me levava do ponto A ao ponto B. Nenhuma delas eu pensei algo para o crescimento do meu negócio ou algo que me ajudasse a organizar meu negócio. Nem tudo é para crescer, vender mais ou lucrar mais. Às vezes, você arrumar a base, igual eu falei lá do bambu, ajuda você a conseguir fazer as outras coisas, né? Então, a importância de você ter uma lista de tarefas é muito preciosa. É muito mais do que você pensa. Para hoje, eu vou dar uma dica para você. Para hoje, 15 minutinhos e faz uma lista do que você quer fazer hoje. E deixa do teu ladinho e vai marcando se você fez depois ou não. E se você conseguir, faz a lista da semana, que é a tua missão da semana. Ah, essa semana eu precisa acontecer isso aqui. Eu preciso conversar com essa pessoa aqui. Eu preciso resolver com esse fornecedor. Vai marcando tudo que você consegue fazer, que você quer fazer. E depois o que você conseguiu fazer e o que houve de interrupções. Anota quantas vezes você é interrompido. E às vezes você vai precisar anotar o porquê você é interrompido. Porque às vezes você está sendo interrompido 5 vezes no dia para responder as mesmas coisas que você já respondeu no dia anterior. Isso significa um time imaturo, que a gente vai falar em outra live. Mas aonde que está a iniciativa dessa pessoa dizer como é que eu posso melhorar amanhã? Como é que eu posso ser diferente? Entende? Então, tudo isso é uma entrega, uma dedicação de dono. Hoje, talvez a live não esteja assim tão
scriptada, enfim, mas é uma das primeiras lives que eu tô fazendo aqui no perfil Donos de Comércio, e como eu sou muito falante, às vezes eu vou atravessando as coisas que eu quero falar, mas eu fiz um checklist das coisas que eu queria falar, e a maioria das coisas eu falei, então assim, eu vou até olhar o que eu não falei. Então, assim, ó, a força do time, o treinamento e o comprometimento fazem toda a diferença. Só que eu tenho que saber ser dono antes. Ah, eu quero dar um feedback, eu não sei. Tá tudo bem, feedback é uma coisa simples. Mas como ninguém te falou que era simples, você tem medo de fazer. Você pode ver, você vai falar pro teu colaborador, vai ter reunião. Meu Deus, vai ter reunião? Que será que aconteceu que vai ter reunião? Mas, gente, o nome é reunião. Uma reunião de amigos, uma reunião de negócio, uma reunião. Entende? Porque normalmente vocês não têm reuniões, daí as pessoas ficam com medo de uma reunião. Mas reunião é uma conversa. Entende? Como que a pessoa vai ter clareza do ponto A ao ponto B que você fez aí teu checklist? Você fez o teu checklist. Como é que a pessoa vai adivinhar que você fez um checklist? O teu colaborador. Ah, eu tenho 5 colaboradores. Como é que teu colaborador vai adivinhar? O que você quer fazer? Ai, não, eu quero fazer isso, isso e isso. Mas se ele não tem como adivinhar. Ele vai precisar que você oriente. Olha, eu fiz aqui um planejamento no domingo, e nesse domingo eu planejei da gente fazer isso aqui, ó. Olha meus rabiscos. E nesse domingo, eu acho que eu tenho que deixar um maço de sulfite do meu lado aqui na live. Ó, fulana, vamos supor, Maria. Ó, Maria, esse domingo eu fiz uma listinha aqui dessas coisas que seriam legais a gente fazer. Então, eu tô precisando anotar tudo pra gente não passar mais uma semana sem fazer o que a gente gostaria. Se topa ver comigo aqui se tem mais alguma coisa importante que a gente poderia fazer, vai lá e lista tudo no checklist e pede pro colaborador conversar com você. Tem que ter diálogo, tem que ser íntegro, dizer, olha, pois é, chefe, eu precisava que a gente fizesse essa compra aqui, ó, já vem eles com compra, né? Eles sempre dão um jeito de querer comprar alguma coisa, meu Deus! Mas enfim, lá vai. Às vezes precisa comprar alguma coisa, você tá ali no batidão, nem escuta que precisa de um pano, ou precisa de um, sei lá, de álcool 70, ou quebrou o negocinho que limpa com álcool, ou quebrou a gaveta do caixa, sei lá, teve um tempo que a gente tava com o som ali do café, que tava bugando, ele tava fazendo assim, e tava sendo procrastinado esse som, porque fazia um barulhão cada vez que ia mexer, e como o café abre muito cedo e fecha tarde, a gente ia ter que fazer um barulhão quando tava aberto, e a gente foi deixando, isso não tava em checklist. Se ele tivesse na listinha das tarefas do café, do time do café, a gente teria colocado assim, prioridade, não ligar o som, esperar tal, ou não, prioridade, agendar com alguém, consertar o som, orçar o som, orçar o conserto do som. Porque se você não anota, ó, vai passar mais um dia com o som lá sem fazer barulho. Mas ele faz um barulhão na hora que liga e desliga. Fazia, né? Então, se você não anotar que você quer fazer isso, ou que a tua empresa precisa disso, vai passar mais uma semana sem você fazer aquilo. Entende? Então, você vai postergar mais uma semana e mais uma semana. Então, pega hoje, faz um checklist. O meu checklist tá muito rabiscado, eu não posso colocar aqui pra vocês, porque eu rabisco muito. Mas eu vou mostrar na próxima live um checklist prontinho. Simples. Ah, não tem no computador, não tem impressora, faz na caneta. Ah, não dá tempo de fazer na caneta. Faz. Você tem que parar de dar desculpa e executar. Porque um dono de negócio também é executor. Na verdade, a maioria é tão executor que já tá na alma, que daí acha que já tá fazendo tudo que pode e tudo que é necessário. Porque a gente, né, acha que a gente é tão bom no que a gente faz que a gente nunca pode melhorar, às vezes, né? Mas assim, não é por mal, porque a gente faz muita coisa. Um dono de negócio faz muita coisa. É muita coisa. Então, se colocar num checklist do progresso, eu preciso desse checklist. Essa ferramenta é foda.
É muito bom. E eu te falo como dona de negócio que há 15 anos faz. E no começo não era assim, eu procrastinava certas coisas, não tinha consciência de que passou uma semana e eu não fiz aquilo. Então, assim, são coisas básicas que te levam para um resultado melhor que você não está conquistando. Por talvez não fazer coisas básicas, o feijão com arroz, o básico bem feito. Entende? Tem uma mentoria que eu vou, que eles falam assim, muito. O feijão com arroz funciona. Mas aí só ser dono não é feijão com arroz. E não é só ser dono porque é uma tarefa fácil. Não, é que tem que pôr um temperinho. Tem que dar o tchan. E para você, sabe, dar o tchan no negócio, você precisa seguir, ter claro o que você quer fazer. Não importa se o que você quer fazer não tem nada a ver com o que a equipe quer fazer. Ou não importa, você pelo menos sendo clareza, trazendo para consciência, ó, eu quero fazer isso essa semana. Ai, não, eu quero fazer isso aqui porque esse sistema tá me dando dor de cabeça. Quanto tempo às vezes a gente fica com um sistema lá que tá dando dor de cabeça e você não muda porque ele não tá no checklist, porque não é prioridade, porque não tem uma data de começo, meio e fim. Vai empurrando com a barriga, entende? Coloca um checklist, pendura um checklist lá na tua parede e bora pra fazer as tarefas da semana e colocar ali, ó, nossa, eu precisava fazer isso aqui e eu nem lembrava. Entende? Então, quando você faz o checklist, te dá clareza. Aí você vai pegar e vai pensar assim, meu Deus, aí você coloca assim no final do checklist. Isso eu fiz, marca o que não fez e marca o que fez além do checklist. Aí você vai ver o quanta coisa você faz e quanta coisa tá te levando pro resultado ou não. Nem sempre o que a gente precisa fazer vai dar resultado imediato. Nem sempre o que a gente precisa fazer vai acontecer amanhã. Amanhã não vai dar, porque eu já tinha outros compromissos e tem gente faltando no time ou tem uma reunião já marcada. Tá tudo bem, mas você tem que ter clareza. Ó, eu não fiz hoje, mas eu preciso fazer amanhã. Tira 15 minutinhos do teu domingo e planeja a semana. É tão bom. Meu Deus, como é bom. Ai, mas é difícil. Não é. Ai, mas é simples demais isso que você tá falando. Também não é. Pode ter certeza que para você começar a ter outros resultados, não quer dizer que seja resultados exponenciais, que tudo vai se transformar. Mas a tua vida vai se transformar. A clareza que você tem do teu negócio vai mudar. E isso você precisa ter como dono, clareza dos próximos passos, clareza da semana, clareza do que está acontecendo e também consciência do que não está acontecendo e do que você precisa fazer para melhorar, né? Então, assim, tá aqui, né, um perfil ainda pequenininho, mas tudo que hoje é grande, um dia foi pequeno, não esqueça disso. E assim, eu também quero fazer um convite. Por muito tempo eu relutei para fazer uma aula, né, para compartilhar tudo que eu já vivi empreendendo. Durante 15 anos que eu já empreendo, filha de comerciante, que aprendi muita coisa com meu pai e com a minha mãe, porque eles sempre foram vendedores. O meu pai vendia assim, acho que ele só não me vendeu e não vendeu minha mãe na época porque não dava, mas assim, aprendi muita coisa e eu gostaria de compartilhar e eu não achava um jeito. Não achava tempo ou não achava uma forma de eu tirar a prioridade dos meus negócios para fazer isso e ajudar outros comerciantes a fazer também novos resultados, crescer, ter outras conquistas, como eu também tive. Eu dei um jeito e parei de desculpas e essa aula vai ser dia 15. Ai, Karen, como é que você tem tempo? Olha, hoje acordei cedo, fiz escova no cabelo, fiz prancha, me arrumei, passei uma base, um tchananã, fiz o meu checklist ontem, hoje eu cheguei aqui e já sabia o meu checklist para executar. Então, assim, é isso que eu quero te passar, que você pode, desde que você se organize, desde que você comunique as pessoas perto de você, para que você precisa de uma ajuda externa. Olha, essa semana vai ser assim, assim, assim. Nesse tal horário, não bate na minha porta que eu vou estar fazendo live. Entende? Então, assim, tudo que você comunica fica mais fácil. Então, eu quero agradecer você que estava aqui comigo nessa live. Se você estiver vendo depois essa live, eu também quero deixar esse convite para você, que eu preparei um evento agora dia 15 de maio, que vai ser para donos de comércio. É exclusivo para donos de comércio. Ah, eu não sou dona de comércio. Não vai servir para você.
tá? Então, eu vou transmitir para você o que eu vivo, o que eu sei como dona de comércio, como filha de comerciante e como quem trabalha, ó, duro para conquistar as coisas. Então, assim, não que as outras pessoas não trabalhem duro, não quis dizer isso. É só para quem trabalha duro em um comércio. Então é isso que eu vou conseguir te ajudar. Para quem é comerciante, um evento de dono para dono. Então eu espero você dia 15. Se você ainda não se inscreveu nesse evento, clica no link da bio, que tá aqui na bio do Donos de Comércio. Você vai ter lá uma página, preenche lá, tudo bem bonitinho. Também vou mandar materiais para vocês depois, lá pelo WhatsApp. Então entra que eu preparei. Eu tirei do meu tempo para ajudar você, então eu vou esperar você lá no dia 15. Se você tá vendo essa live agora depois, não é mais ao vivo, não é sexta-feira, não é 7h48 da manhã, você pode se inscrever lá que o evento agora é dia 15 de maio. Eu te espero, obrigada, um beijo, bora potência, quero ver teu checklist, hein? Como é que encerra a live, gente do céu? Marina, só fechar? Como é que eu salvo? Dá uma orientação. Fechar.